Radar. Na rádio como você gosta. Todas as semanas os comentários sobre o que de mais importante se passa na região, no país e no mundo. Radar. Todas as quartas-feiras das 22 às 24 e aos sábados das 11 às 13 com João Pedro Céu. O que convinha a Portugal era que conseguisse fazer mesmo uma saída à francesa, uma saída de fininho, não é? Vasco Damas. Nós neste momento já nem estamos preocupados quando é que vamos sair da crise. Estamos preocupados é como é que vamos sair da crise. E José Alvejana. A defesa do país tem que passar também pelo desenvolvimento do país como um todo. Que é importante falar sobre o que se passa à nossa volta. A Antena Livre liga o radar. Olá a todos, boa noite e bem-vindos. Está de volta ao radar para mais uma emissão em direto nesta quarta-feira. Nas próximas 2 horas iremos então abordar os temas que fizeram notícia na região, no país e no mundo. Para os comentar, conto, como habitualmente, com a presença em estúdio de João Pedro Céu, José Alvejana e hoje Rolando Silva. Olá, muito boa noite aos três. Ora, boa noite. Antes de entrarmos nos nossos temas propriamente ditos, gostava de ouvir a vossa opinião acerca do assunto do momento, ao fim e ao cabo. A seleção portuguesa chegou hoje a Campinas, o Mundial do Brasil começa amanhã e Portugal estreia-se na segunda-feira frente à Alemanha. Já aqui falámos da situação explosiva que se vive no Brasil, em termos sociais, mas hoje eu quero saber muito rapidamente qual o vosso prognóstico para a prestação portuguesa neste Mundial de Futebol. João, posso começar por ti? Isto é muito rapidinho, vocês sabem que eu não gosto de falar de desporto neste programa. Mas é mesmo muito rápido. Prognósticos só no fim. Exato. Depois, se ganharmos os jogos todos, somos campeões do mundo. Verdade? Se ganhamos todos, somos. No meio até podemos empatar um ao outro, mas o objetivo... agora, como é óbvio, eu penso que este Mundial vai ficar muito mais marcado pela contestação social que se está a viver neste momento no Brasil do que propriamente pelos resultados desportivos que no final do Mundial aconteça o que acontecer. E basta pensar que Dilma Rousseff, não é? Rousseff, neste momento, a Rousseff é a nossa, Rousseff já não vai participar na cerimónia de abertura do Mundial, portanto, no Brasil, no jogo do Brasil, não é? Que vai Brasil-Croácia. Bem, o Pedro Passos Coelho também não vai, não é? Mas o motivo já é outro, mas de facto ele também não ia discursar. Não, mas ia de Portugal, ia à abertura de Portugal, mas de facto o problema no Brasil, para mim, o problema social vai se sobrepor a todas as questões do Mundial. Embora, como é óbvio, como o desporto rei é o futebol, sobretudo na Europa, porque se estivéssemos noutras... E também no Brasil. Sim, mas na Europa o desporto rei é o futebol, vai-se tentar dar a máxima importância a tudo aquilo que acontecer ao nível desportivo e, sobretudo, resta saber, vamos retirar a grande dúvida, sobretudo no jogo com a Alemanha, como é que o nosso Cristiano Ronaldo está do seu joelho e qual será o seu contributo para... o desempenho da seleção nacional. Se me perguntares quais são as minhas expectativas são claras, é passarmos a fase de grupos e depois a partir daí é fazermos aquilo que temos feito nos últimos mundiais e nos últimos europeus, que é ir ganhando e tentar ganhar e, quando chegar à hora da verdade, claudicarmos porque ou o árbitro foi inimigo ou os outros de facto foram superiores a nós. Depois daquilo que nos aconteceu com a Grécia, muito dificilmente, mesmo com um Cristiano Ronaldo nos pinkers, muito dificilmente Portugal conseguirá chegar, por exemplo, a uma final numa destas competições e então ganhá-la neste momento, para mim é impensável. Jana, expectativas para a prestação portuguesa? Para lá do óbvio desejo de que, se for possível à seleção, o primeiro lugar é muito melhor do que o segundo e do que o terceiro, por aí fora, eu apenas peço à seleção que faça o seu melhor, porque a este nível do campeonato é evidente que há seleções melhores do que outras, como é evidente, mas aquilo é do melhor que há no mundo, não é? E portanto nós não podemos exigir a nenhuma seleção que tenha o resultado garantido quando o árbitro apita para começar o jogo. Eu acho que é possível não ganhar o primeiro lugar e mesmo assim fazer uma prestação honrosa e assim sucessivamente. Eu acho que aquilo que eu lhes peço é que façam uma prestação que não os envergonhe e, portanto, não nos envergonhe a nós. Que rentabilize, digamos assim, ao mais que eles puderem, o dinheiro que, apesar de tudo, nós investimos neles. É verdade. Rolando.
E tu, o que é que esperas? Claro, há todas essas coisas à volta do Mundial, mas há também, por exemplo, que os lugares para o treino da Seleção Nacional, para o primeiro treino, esgotaram o planeta em 5 minutos, não é? Foi. Prontos. Há toda a envolvência disto, de certeza que vai haver contestação e que isso vai, digamos, pelo mundo fora. O problema do Brasil é um problema político muito complexo, não vamos agora aqui especular sobre ele, senão não falamos do Campeonato do Mundo, mas o que se espera da seleção portuguesa espera-se, como disse o Jana, que joga algum futebol. Não nos envergonhe, não nos faça voltar ao tempo em que os brasileiros nos gozavam por nós jogarmos tamancos e de bola quadrada, não é? E ter uma bola quadrada, mas vamos depender muito, sobretudo também daquilo que forem as prestações do Cristiano Ronaldo. Portanto, eu penso que o mais difícil vai ser mesmo a qualificação. Depois da qualificação, eu, para mim, vaticino uma final Portugal-Brasil, porque é que havia de ter outro vaticínio. Só uma observação. E que ganha o melhor, não é? Só uma observação, para lá daquilo que obviamente este campeonato representa para os portugueses no mundo, há um significado muito, muito, muito especial para os portugueses no Brasil. Sim, claro. Para eles será de facto qualquer coisa. E também não é por acaso que esta equipa, que a nossa seleção tem o cognome de Os Conquistadores. Exatamente. Vamos ao Brasil tentar conquistar desta vez então o Campeonato do Mundo. Um comentário de Jean-Marie Le Pen, fundador da Frente Nacional, foi a gota de água que fez transbordar o copo. A polémica estalou em França, fraturou o partido e mesmo o clã Le Pen, referência máxima da extrema-direita no país. Foi mais um deslize de Jean-Marie Le Pen, com 85 anos, mas este fez moça e da grossa. Mesmo a sua filha, Marine Le Pen, que lhe sucedeu na liderança da Frente Nacional, sentiu necessidade de vir à praça pública demarcar-se do pai. Em causa estavam declarações gravadas em vídeo do seu pai, que foi eleito deputado para o Parlamento Europeu e presidente honorário da Frente Nacional, nas quais Jean-Marie Le Pen respondia a rir, como é seu hábito, a diversos artistas franceses e internacionais que criticam a Frente Nacional, dizendo: da próxima vez faremos uma fornada com eles. Esta afirmação provocou forte polémica em todos os meios políticos franceses. Ministros e políticos de direita e de esquerda disseram ter ficado com náuseas. A Associação SOS Racismo, bem como algumas outras organizações não governamentais, anunciaram que vão apresentar uma queixa-crime contra Le Pen e a Frente Nacional por apologia de antissemitismo. Jana, agora que a Frente Nacional conseguiu algum poder em França, é mau voltar às ideologias mais radicais que defendeu no passado? Porque isto vindo de Jean-Marie Le Pen não é novidade. Agora, Marine Le Pen vir contrariar o pai, por assim dizer, ou desculpá-lo de alguma forma, é que é novidade. Não, ela veio desculpá-lo, ela veio demarcar-se dele. Exatamente. Mas talvez merecesse a pena nós começarmos o nosso comentário por aquela expressão espanhola, pero que las hay. Ou seja, não há bruxas, neste caso não há antissemitas, mas de vez em quando aparecem com o pescoço fora d'água. Para alguns dos nossos ouvintes, talvez os mais novos, talvez não estejam muito familiarizados com esta linguagem da fornada remete diretamente e não indiretamente para as fornadas de judeus que se queimavam nos fornos crematórios depois de terem sido gaseados e liquidados de várias maneiras. Portanto, ou acabar com os judeus, acabar com os ciganos, acabar com os homossexuais, acabar com os peões, mas isso poderia ser uma questão de guerra, e acabar com os negros e outras coisas do género. É não um fenómeno muito declaradamente explícito, mas de vez em quando vem à tona d'água de várias maneiras. É preciso dizer aqui duas coisas. Uma coisa é Jean-Marie Le Pen e a sua Frente Nacional, e outra é a Marine, a filha, e a sua, dela, e de muito mais gente, a Frente Nacional. É evidente que houve ali um bom casamento. Também é verdade que o facto de vir o velhote, ou o velhinho, ou o papá, agora com a sua velha ideologia e não com a imagem refrescada da Marine, faz com que se calhar parte daquele eleitorado que tinha acreditado, tinha votado, tinha aderido ao projeto da Frente Nacional se não reveja e portanto se afaste destas declarações. Não há dúvida que há ali duas fações, para utilizar a linguagem, uma mais extremista, mais fascista, mais antissemita e antinegros e anti tudo aquilo que deve ser, entre aspas, deve ser expulso, e outra mais, eu diria, mais recalchutada, mais engraxada, mais
eu não posso dizer tolerante, mas um bocadinho mais aberta. Mais camuflada, talvez. Não sei, não, é capaz de eventualmente a filha tem a obrigação de ser de outra geração, ter eventualmente alguns... Agora, o que é evidente também é que estas pessoas não são elas próprias só, são ímãs que atraem aquilo que se sente atraído pelas bandeiras, pelos slogans, pelas imagens, pelos símbolos, pelas palavras de ordem. É o poder de ímã, é o poder de atração de um líder que faz com que ele se torne poderoso, certo? Bom, é isso que nós estamos a assistir agora, em França com a Frente Nacional, em Portugal com o PS, às vezes com o PC, outras vezes com o Bloco de Esquerda, outras vezes com o PSD ou com o CDS-PP, onde há, digamos, um bloco formado há frações, há divergências, há momentos de fratura e momentos de agregação e assim sucessivamente. Temos que ver, no caso neste momento temos que ver como é que parem as modas, como se diz aí por algures. Exato. Olha, eu não acho que 25% dos franceses sejam racistas, antissemitas, xenófobos. Essas eleições foram europeias. O programa da frente da Marine Le Pen polarizava um certo descontentamento à volta da crise na União Europeia, à volta... E mais com a parte dos imigrantes, com a questão dos imigrantes, não é? Na questão do euro e, sobretudo, na questão dos desempregados, defendendo coisas que eram muito populares para os franceses, como, por exemplo, proibir a imigração de trabalhadores desempregados, ainda que fossem mesmo da própria União Europeia. Quer dizer, vamos lá ver. E isto, de alguma maneira, é preocupante, mas digamos assim que enquanto ficamos por este programa estamos, digamos assim, dentro de um quadro que é contestado, mas que ainda tem, de alguma maneira, ainda está dentro daquilo que podíamos dizer os limites de uma democracia, embora muito entendida de uma forma, enfim, muito xenófoba. Agora, coisas que remetem para o Holocausto, coisas que têm a ver com nada, tem a ver, essencialmente, nós não nos podemos esquecer que há cerca de 100 anos atrás, mesmo aqueles que depois foram, na Segunda Guerra Mundial, os líderes mais democráticos, defendiam teses perfeitamente racistas, que tinham a ver com a pureza dos genes. Levaram para o Brasil, os militares brasileiros das ditaduras levaram para o Brasil brancos pobres da Europa, porque o sangue brasileiro tinha de ficar branco naquelas zonas do sul, para baixo de São Paulo, não é? Quer dizer, isto é espantoso, a humanidade não estou a fazer isto num século. É evidente que a derrota das forças nazis da Segunda Guerra Mundial e o período de democracia que se lhe seguiu deu, digamos assim, uma volta completa a isto, mas agora começamos a ter, de alguma maneira, um regresso. Mas o regresso também acontece por uma razão muito forte. O Partido Socialista em França desiludiu muito os eleitores ao ter defendido um determinado programa e ao ter feito outro completamente diferente, e o próprio Presidente desacreditou-se muito e o PS teve uma queda colossal, assim como aconteceu exatamente o mesmo fenómeno, embora aí teve duas variantes, na Grécia, onde aparece um partido nazi no terceiro lugar, praticamente com a mesma votação, até com mais votação do que o PASOK, do Partido Socialista, na Grécia, e ganha um partido que não é anti-europeu, foi o Syriza, que é de esquerda, mas que defende, de alguma maneira, uma política diferente, com o renunciamento da dívida, mas também etc. De uma esquerda radical também. Estas eleições refletiram um bocado isso tudo. É claro que estas pinceladas de xenofobia, no meio disto tudo, e quando ele também disse antes que não sei o quê, que resolvia o problema dos negros, indo buscar lá o tal vírus do ébola, lá não sei o quê, quer dizer, isto são declarações absolutamente assassinas, quer dizer, estas pessoas não têm, não têm lugar numa democracia, não têm lugar efetivamente a concorrer a um jogo democrático em que tem regras, quer dizer, isto ultrapassa todas as regras possíveis, não é? É só deputado no Parlamento Europeu neste momento. João, Marine vai ter problemas com o pai Le Pen? Quer dizer, eu não creio que ela tenha problemas com o pai Le Pen, porque o pai Le Pen limitou-se a dizer aquilo que é um sentimento de grande parte desta estrutura que constitui o núcleo central do Partido Nacional de França, da Frente Nacional Francesa, e, portanto, ele limitou-se a dizer aquilo que... Sim, mas Marine agora afasta-se desse discurso, não é? O que só prova que ela faz parte de uma outra geração, compreende que o politicamente correto não é este e, portanto, faz aquilo
que inteligentemente qualquer pessoa que quer sobreviver politicamente... Não será também uma proteção daquilo que ganhou, porque com este discurso Jean-Marie Le Pen nunca conseguiu agarrar eleitorado. Sim. Marine Le Pen, agora como tu dizes, com o pensamento de outra geração, conseguiu a vitória que nós todos vimos. Ou seja, ela já percebeu... Isto poderá não ser uma demarcação pura e simples do pai, do discurso do pai, mas sim tentar proteger os votos que angariou. Não, é isso mesmo, porque ideologicamente a Frente Nacional é isto. E, portanto, quer se queira, quer não, e já falámos aqui várias vezes que o grande problema nas democracias europeias é a perda do cunho ideológico dos partidos que constituem o governo. Aqui, neste caso, a Frente Nacional ideologicamente é isto. Eu tinha aqui como nota introdutória, na geografia, que é uma área, eu não sou especialista, mas tenho algum conhecimento, na geografia, grande parte da Europa, no início do século, defendia-se uma geografia determinista, uma geografia que defendia que os europeus eram uma raça superior e que, portanto, todos os povos, nomeadamente africanos e asiáticos, eram o fruto das condições ambientais que faziam com que eles tivessem que ser subdesenvolvidos e, portanto, nós estávamos cá para os corrigir, para os ajudar e, portanto, esta geografia determinista na Europa, cresce na Europa, sobretudo nesta Europa central, nomeadamente na Alemanha, mas não só, e nós éramos ensinados naquela época e mais tarde, grande parte destas teorias são recuperadas, mas de outra forma, os estudantes de geografia eram ensinados tendo como base estes princípios ideológicos e, portanto, a geografia era feita desta forma. No caso do pai, Le Pen, ele limitou-se a dizer aquilo que um adepto da Frente Nacional sem escrúpulos diz, não é? E, portanto, não tenho dúvidas quanto a isso. O que é que Le Pen fez, na minha perspectiva, não estou aqui a falar por ela, nem tão pouco a defendê-la, mas acho que o que ela fez foi tentar dar a entender que, apesar da ideologia do partido ser uma ideologia onde se quer preservar os valores, onde os imigrantes se calhar não devem ter um papel ativo no território, por aí fora, mas que estas questões já ultrapassam tudo aquilo que era a normalidade. E, portanto, ela repreende o pai no sentido de se demarcar das afirmações do pai. Só que Le Pen não pode esquecer-se que o pai Le Pen é o presidente honorário do partido e, portanto, quanto a isso nada foi feito, que o pai Le Pen é um deputado ao Parlamento Europeu e, quanto a isso, ela também nada fez. E, por outro lado, agora temos aqui a dúvida se Marinho Pinto, por causa de umas declarações que até podem ter vários sentidos, não é aceite num grupo parlamentar onde ele pensava que tinha total aceitação, qualquer lugar, onde é que não é esta Frente Nacional e este pai Le Pen têm cabidela no Parlamento Europeu. E este vai ser o grande problema. Portanto, ela pode tentar... Pode ir fazer companhia a Marinho e Pinto nos liberais. Não, mas só se for isso, não é? Mas não sei se tem tão pouco, se os liberais são tão liberais que aceitem, não é? Isto vai ser muito complicado. E, aliás, eu penso que é a partir de agora que a França vai começar a acordar para o problema que foi a eleição de 20 deputados, se não estou enganado, se não foram 20 que pouco faltou, desta Frente Nacional. Pronto. Bem, continuando, sim. Mas esta dos filhos repreenderem os pais começou em Portugal, não é? Depois extravasou, foi para a França, porque no ainda... Portanto, as coisas é preciso que sejam... Continuando mais ou menos dentro do mesmo tema, a responsável das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, manifestou-se preocupada com o aumento do extremismo e do racismo retórico na Europa, avisando que a contestação à origem dos imigrantes pode conduzir ao abuso de direitos. Lembrando a vitória recente dos eurocéticos e dos discursos anti-imigração e xenófobos preferidos no último mês por alguns partidos durante as eleições para o Parlamento Europeu, a responsável manifestou-se preocupada perante o facto dos políticos que fizeram declarações perturbantes figurarem entre os decisores europeus. Rolando, as preocupações que têm vindo a manifestar aqui nas últimas semanas, e falo também aqui do painel, estão a ser equacionadas também já nas Nações Unidas. Isto é realmente um perigo real para a Europa? Não é um perigo real e há um caso que é relatado, por exemplo, pelo Rui Tavares hoje no Público, que tem a ver com um imigrante refugiado guineense
que foi para a Grécia e foi exatamente perseguido pela extrema-direita grega. E acabou por lhe ser concedido asilo político na Bélgica. Quer dizer, começa, digamos, de alguma maneira também a abrirem-se portas e procurarem soluções de maneira a que estas questões não sejam empoladas e de facto não se comecem por aí, digamos assim, a registar vários casos, mas tivemos já casos não se esqueçam, de expulsão no tempo do Sarkozy de imigrantes que foram mandados para os seus países de origem, não é? Portanto, na Alemanha existem grandes pressões para que se faça isso neste momento, não é? Os alemães, o alemão médio não tem consciência da crise que a Alemanha está a atravessar, por exemplo, não é? A Alemanha, neste momento, para os alemães é uma espécie de paraíso, quando na realidade não é verdade. Berlim, por exemplo, é uma cidade perfeitamente mafiosa. Quer dizer, há situações que, digamos, que existem e que ainda, felizmente, que não despoltaram na Europa ainda, digamos assim, nada de, tirando aquela situação que houve na Noruega, não é? Creio que não temos, felizmente, muitos casos a registrar, mas não sei se de futuro se as coisas não poderão vir a ter, digamos assim, um volta-face. Outros desenvolvimentos. João? Bem, sabem que a questão do racismo e do xenofobismo, para mim, a xenofobia é sempre uma questão que me deixa algum melindre, porque eu assumo que, e eu costumo dizer isto, todos nós somos racistas. Eu tenho uma ideia relativamente a isso, é de que eu consigo racionalizar perfeitamente isto e não me deixo enredar na teia da perseguição e do ódio por um grupo étnico qualquer, seja preto, branco ou amarelo, mas na essência, na base da nossa formação e na nossa educação, nós somos criados a aprender a ser racistas. E, portanto, tentar criar uma sociedade que não o seja é extremamente difícil, porque os agentes que procuram educar as crianças foram educadas num ambiente onde o racismo ainda era uma coisa que é aceita. E, portanto, quando eu estou a falar estes temas, por exemplo, com os meus alunos, e tenho algum aluno que tem o azar de me dizer que não é racista, eu paro logo a aula, paro as rotativas e tento conversar com ele para tentar perceber o que é que ele me quer... a ser racista. Não, o que é que ele me quer dizer com o facto de eu não sou racista, porque infelizmente... Sim, porque isso é fácil dizer, não é? Mas depois os exemplos porque uma coisa é aquilo que nós dizemos, a questão é a prática, não é? Por exemplo, quando um adolescente me diz eu não sou racista e logo a seguir fala para um colega e diz-lhe, por exemplo, expressões como estas, achas que eu sou preto? Não é? Portanto, imediatamente temos aqui o cunho, e é isto que eu tento explicar-lhes, no sentido que, para que eles percebam que têm que moldar a sua forma de agir e de estar de acordo com aquilo que eles dizem, que é eu não sou racista. João, mas achas que estes discursos todos agora foram apenas e só para as eleições, ou isto realmente está a crescer? Não, há um sentimento racista e xenófobo na Europa em ascensão, exatamente porque a economia europeia faz vir ao de cima o pior que está dentro de nós. E quando as pessoas começam a sentir dificuldades, quando as pessoas não encontram o emprego que querem, quando não ganham aquilo que pretendem, quando vem a sua qualidade de vida a diminuir, quando vem o seu salário a diminuir e por aí fora, têm como objeto fácil de desviar a culpa, não é? Para aqueles que cá estão e que trabalham ao nosso lado, mas que não são portugueses, não são franceses e por aí fora. E, portanto, é extremamente fácil. E então, se tiverem um aspecto exterior diferente do nosso, ainda é mais fácil, porque o inimigo identifica-se imediatamente pelas suas características exteriores. E, portanto, isto é o reflexo de uma Europa que está a definhar, não é? Uma Europa que está a atravessar uma crise económica profunda e que vê no imigrante, no estrangeiro, naquele que não é da sua cor, vê o inimigo, aquele que lhe está a roubar o emprego. E muitas das vezes aquele que nos está a roubar o emprego está a roubar-nos o emprego porque nós não queremos aquele
emprego. Mas as pessoas assumirem isto é muito complicado. Agora, como é óbvio, eu não tenho dados que me possam dar sustento àquilo que eu estou a dizer, mas se nós ouvirmos, lermos e percebermos o que está a acontecer na Europa, eu não tenho a mínima dúvida em afirmar que, efetivamente, este sentimento está a crescer, não é? Portanto, isso aí não tenho dúvida. Jana. Eu, por mim, real. proponho que nós acabemos com esta distinção entre ser racista e não ser racista. Porque acho que é uma forma errada de pôr o problema, ou porque, como diz o João Pedro Céu, todos somos racistas e, portanto, não faz sentido, ou então porque reticências. Vamos imaginar que éramos capazes de graduar o racismo, quer de uma pessoa, quer de um país, de 1 a 10. Se calhar há países e há pessoas mais racistas que outras. E então, se calhar merece a pena nós pormos as questões assim, porque não há, digo eu, nenhum país onde não haja manifestações de racismo. Mas todos os países são igualmente racistas. Eu tenho todo o gosto de que na minha televisão ou na televisão do meu país haja uma moça mulata ou preta que seja capaz de fazer uma boa prestação, ser aplaudida e ser louvada, e outro que é branco e que fez uma prestação pior ser menos bem aplaudida. Quer dizer, isso para mim é satisfatório. Sei perfeitamente que há pessoas para quem isso incomoda profundamente. Epá, pelo menos desse ponto de vista, e estou a falar só neste pormenor, há pelo menos uma pessoa que é mais racista que outra. Estamos a falar de duas. Por outro lado, talvez não valha a pena nós insistirmos demasiado sobre se somos ou não somos racistas, se devemos ou não devemos ser racistas, e há aí os malandros, os filhos da mãe, para não dizer pior, que são uns racistas de primeira, sem vermos os problemas de facto com que essas pessoas se deparam. Já aqui disse uma vez, e volto a repetir, quando num hospital, por exemplo, de França, há uma autoridade do clero muçulmano que diz: esta senhora é médica, é muçulmana, logo não pode fazer consulta a homens. Ou então as mulheres muçulmanas não podem ser entendidas por médicos. Ou então ela é muçulmana, ao sábado ou o que é, não pode vir trabalhar, e assim sucessivamente. Ou, ainda alguém contou isto há 2 dias aqui em Abrantes, numa rua de dominância muçulmana são fixados cartazes: os muçulmanos não gostam de queijo, portanto estão proibidos de passear queijo nesta rua, e assim sucessivamente. Epá, e assim sucessivamente. Vão disputando as sentimentos. pessoas têm problemas concretos. Não é? Exato. Volto a repetir, que é para não haver dúvidas. As pessoas têm problemas concretos e ninguém lhes apresenta uma perspectiva de solução. E, portanto, as pessoas revoltam-se contra quê? Contra aquilo que veem como a origem dos problemas que têm. Ponto final, parágrafo. Não é só o emprego, são situações destas concretas. Certo? Olha, eu só ia acrescentar-lhe uma outra coisa, um outro parente muito próximo do racismo, que é o nacionalismo. Quer dizer, esta União Europeia, em vez de alguma maneira ter avançado para uma ideia de Europa, não digo que seja uma Europa federal, mas que fosse ao menos um conjunto de países que tivessem, de alguma forma, que assumissem coletivamente o ser europeus. De facto, o que se está a verificar na prática, sobretudo quando nós estamos em tempo de vacas gordas, é que efetivamente despontam os nacionalismos. E o pior nacionalismo é, por exemplo, o nacionalismo alemão. Quer dizer, aquela teoria de que são os latinos, os povos do sul, que são os preguiçosos, que são os mandriões, que vão dar cabo do euro, que estão a estragar a nossa economia alemã, e que é perfeitamente falso. Como dizia o João, as pessoas também são educadas nesse sentido. Estão perfeitamente a espalhar, digamos, isto é espalhado pelos meios de comunicação de massas, na Alemanha, nos jornais alemães, naqueles que são mais lidos, e as pessoas acreditam nisto. Portanto, são formatados para tal. Isto não é racismo, mas isto é o parente mais próximo. Mas isso em parte é verdade, visto pelos olhos de uma cabeça alemã. Os olhos de uma cabeça alemã. Exato. Claro, Exato. Porque as cabeças alemãs são formatadas, são formadas, são estruturadas com base em determinados princípios, determinados valores. E de facto nós não somos. As nossas cabeças não são mais deles, ponto final, e portanto eles estranham-nos. Certo? Mas o exemplo é isto. Como é que se educa o menino alemão? Diz assim: o menino não pode fazer isso porque é alemão. Ou seja, o menino alemão tem de ser o melhor do mundo. Tudo o que... Não, do ponto de vista moral isto é horrível, pá. Isto é horrível, quer dizer, o menino não faz uma asneira porque é alemão.
Quer dizer, vamos lá ver. Então, eu alguma vez ia educar os meus filhos assim, o menino não Lá faz... está, como diz o Jana, a cabeça dos alemães português. pensam diferentes da tua. Quer dizer, isto incuta uma mentalidade nacionalista e xenófoba, pá, desculpa lá, mas isto é o princípio do racismo, pá. Vamos avançar e vamos entrar em território nacional. No discurso do 10 de agosto, João, gostei dessa manifestação. É? Então vamos lá. No discurso do 10 de junho, o Presidente da República... De Camões e... Não, das comunidades. De Portugal, de Camões e das comunidades. A sério? Falar nisso, estão a ver? Como tudo se encaixa? O João tem razão, quer dizer, o pessoal era instruído, doutrinado, catequizado nesta história da raça. Pois mas não é no século XX. Está bem. Isso foi no meu tempo. Sim. Sou bom rapaz. Pois, então olha lá, se eu sou fruto da educação de quem? Não é? O meu pai é da tua geração. Do Dia da Raça? Exato. Da comemoração do Dia da Raça, exatamente. Deus, pátria e família. Ainda hoje falámos sobre isso. Mas tem razão. Não és muito velho. Não és muito velho. Sou só velho. Não. Siga. Mas é verdade, tenho todo o gosto nisso. Os meus pais tiveram, foi muito novo. Muito novos. No dia 10 de junho, o Presidente da República, Cavaco Silva, proferiu em apenas 15 minutos 16 vezes a palavra esperança, mas nas entrelinhas 16 vezes. Alguns recados foram deixados, nomeadamente a atenção especial aos jovens, reformados e pensionistas e desempregados, assim como a exigência de um compromisso de médio prazo entre o Governo e o PS. Entre as várias vezes que repetiu a palavra, referiu-se, por exemplo, ao direito à esperança, ou à coragem da esperança, ou até à esperança no futuro. João, a esperança é bem-vinda neste momento no país. Muita esperança. Dá para termos esperança? Eu, relativamente a isso, quero dizer o seguinte. Diz lá. Porque há coisas que vejo e que me indignam profundamente e eu prefiro dizê-lo e afirmá-lo e gritá-lo do que estar calado e não o dizer. Tudo aquilo que aconteceu na Guarda, envolvendo o Sr. Presidente da República, o seu desmaio, o socorro que lhe foi prestado, tudo aquilo é uma situação normal, sobretudo para uma pessoa que já tem alguma idade, que está desgastado e que se calhar não descansou aquilo que devia ter descansado para preparar as cerimónias e para dar o seu melhor. Também acho que é perfeitamente legítimo, ao contrário do que disse o chefe-maior, o chefe de Estado-Maior do Exército, eu acho que é perfeitamente legítimo o Sr. Presidente da República estar a falar e meia dúzia de pessoas estarem a reclamar e a pedirem a admissão do Governo e por aí fora, porque em democracia as coisas são mesmo assim, era um espaço público, o público podia estar presente, podia ouvi-lo e também podia reclamar. Agora, o que eu não consigo aceitar é as palavras do senhor Mário Nogueira, não é? Que decidiu, não sei a propósito do quê, vir dizer uma dúzia de uma atuarda daquelas grandes, não é? Tentar justificar aquilo que é injustificável, porque uma coisa é eu reclamar, eu querer a admissão do Governo, eu não gostar do Pedro Passos Coelho, eu penso que tenho legitimidade democrática para o fazer. Até posso contestar o próprio Presidente da República. Agora, a outra coisa é eu, depois de ver tudo aquilo que está a acontecer, de perceber que o Sr. Presidente da República está a passar um mau bocado, que é um problema de saúde, que até pode ser grave, felizmente, para ele não foi, e ouvir depois Mário Nogueira a tentar justificar porque é que as pessoas não aplaudiram o desmaio do Presidente da República. E eu acho que isto, aliás, já por várias vezes eu disse que a luta da classe dos professores perdeu-se a partir do momento em que se deixou envolver nesta teia, mas eu penso que o serviço que aquele senhor prestou no Dia de Portugal aos professores e aos funcionários públicos foi um serviço de péssima qualidade. Pronto, posto isto, e se eu estou a errar, o senhor Mário Nogueira que me corrija, porque eu estou caia para isso. Relativamente ao discurso de Cavaco Silva, ora, o discurso... Aliás, eu gabo-lhe a coragem que depois daquilo que ele passou, ele ainda teve, não é, o discernimento de se recompor e de estar um quarto de hora a falar e, ao fim e ao cabo, a terminar aquilo que a indisposição súbita não o deixou concluir. Que foi um discurso, mais uma vez, onde o apelo ao consenso é mais do que muito, onde todos nós temos que ter esperança de um futuro
melhor, não é? E, portanto, ao fim e ao cabo, o Cavaco Silva que nós estamos habituados, com uma única diferença. Eu acho que ele, desta vez, conseguiu dar uns recados ao partido, à maioria do governo. Ou seja, ele conseguiu avisar Pedro Passos Coelho, sobretudo, porque Paulo Portas está em parte incerta, ele conseguiu dar uns recados a Pedro Passos Coelho, no sentido de que Pedro Passos Coelho tem que perceber que este caminho que ele está a seguir, nomeadamente da contestação ao Tribunal Constitucional, que pode ter consequências graves. Agora, no resto, é aquilo que ele já nos habituou, uma pessoa que, infelizmente, se mostra impotente para tentar dar outro caminho ao país e à solução governativa para o país. Jana, discurso de Cavaco Silva, afinal, tem uma retificação a fazer? Eu li o discurso e também encontrei essa insistência na esperança e contei as palavras e contei com o instrumento do computador e deu 19 vezes a utilização da palavra esperança e 19 vezes, e nomeadamente expressões como audácia da esperança, direito à esperança, coragem da esperança, força da esperança e caminho da esperança. E eu acho que ele fez muito bem, sinceramente, porque é absolutamente indispensável que nós cultivemos a esperança. Daí que, do meu ponto de vista, e também já falámos disto aqui mais que uma vez, lhe faltou uma expressão que ficaria muito bem, porque se alguém tem o direito à esperança, nós temos o dever da esperança. Nos momentos mais difíceis é que é importante nós sermos capazes de aquilo que tendencialmente nos aponta no sentido inverso. E, portanto, se há esta insistência na esperança, nós temos o dever, antes de mais, para connosco próprios, em dever para com os outros que são próximos e o dever relativamente às próximas gerações que não têm culpa nenhuma, se esse é que não tem mesmo culpa nenhuma da situação que estamos a viver e têm direito. E, portanto, alguém há de ter o dever, porque direitos órfãos de deveres estamos nós fartos, como diz o outro. Agora, eu acho é que Cavaco Silva também diz que o direito à esperança e a coragem da esperança tem que ter tradução em factos, no verbo fazer. E aí é que a porca torce o rabo. E aí é que parece, olhando no panorama à volta, tudo aponta um pouco no sentido inverso. E aí é que parece que as decisões que o Governo vai tomando dia após dia, que vão no sentido inverso, vão sendo, tanto quanto a gente sabe, todas publicadas pelo Sr. Presidente da República. Parece que a bota, numa expressão técnica popular, a bota não bate com a perdigota. Ou seja, acho que sim, senhor, é o Primeiro-Ministro para quem ele dirige o recado, mas é também o Presidente da República que tem este dever de garantir, de cultivar a esperança pelo verbo fazer, ou seja, por aquilo que ele expressamente faz. Ele vai, por exemplo, à Guarda dizer que não podemos, a expressão é minha, não é dele, mas não podemos abandonar o interior, as pessoas, a população do interior também tem direito de cidadania. Também fala disso. E deixa algumas ideias. Exatamente. Ora bem, mas não me parece que nós, semana a semana, no que temos vindo aqui a constatar como notícias, as notícias apontem nesse sentido. Também não nos consta que o Sr. Presidente da República, ou digamos, ou em privado ou em público, tenha mandado estes diplomas, alguns destes diplomas para trás, ou outros, talvez outros piores, não faço a minha ideia, mas nada me diz nesse aspecto. Ou seja, há de facto este problema que, por um lado, eu acho que é muito importante, sobretudo nos momentos difíceis, quer da vida de um país, quer da vida de uma família, quer da vida de uma empresa, quer da vida de uma pessoa, sermos capazes de levantar o pescoço, levantar a cabeça e olhar alto, digamos assim, apontar alto, mas isso tem que ser traduzido em atos, certo? E ele, principal magistrado da nação, tem que apontar o dedo na ferida exatamente onde os atos apontem no sentido inverso. Bem, e para já deixava-me este ponto por agora. Já lá vamos então. Olha, tu tens esperança? Acabava com a esperança, começava pela política. Não acabas com a esperança. Não, eu já explico que não se pode acabar com a esperança. Espera aí. Mas quando se chega só à esperança é porque já não há mais nada. Bom, na política o discurso do Cavaco Silva não traz novidades absolutamente nenhumas. Digamos, continua a defender esta política, fez uma ligeira advertência ao Governo, ok, pode ser novo, mas não é nada especial, quer e continua a querer que exista uma coligação
juntamente com o Partido Socialista, para resolver os problemas nacionais com esta política, pelo menos por 10 ou 15 ou 20 anos. Portanto, aqui não temos novidade nenhuma política. E então aqui é que vamos à história da esperança. Quer dizer, é quando já não há argumentos políticos, recorre-se então à caixa de Pandora dos gregos. É exatamente a história da esperança. Começou... E a culpa é sempre das mulheres, não é? A Pandora, não é? A Pandora que tinha uma caixa, e nessa caixa estavam contidos todos os tesouros da humanidade. E a nossa amiga Pandora, com a curiosidade das mulheres, outro defeito terrível das mulheres, já estão a ver, pronto, as mulheres são sempre, desde a Eva à Pandora, são sempre as mulheres as culpadas, não é? É claro que eu não subscrevo isto, mas acho muita graça. Mas olha que parece. Não. Mas olha a pau, não. Hoje não sei como é que vai ser, mas não sei se entras em casa hoje. Ia denunciar exatamente um abuso que se faz atirando as culpas para cima das mulheres. Que és rapaz para isso. A Pandora, como era curiosa, destapou a caixa e então, todas aquelas bem-aventuranças lá da humanidade fugiram. Quando ela viu o erro que tinha feito, foi logo a correr tapar a caixa. Mas lá dentro só ficou o último bem, que era a esperança, pá. É exatamente o discurso do Cavaco, é com os seus 16 ou 19 vezes a palavra esperança, é exatamente, já não tem argumentos políticos, recorre, digamos assim, ao argumento psicológico. O Presidente da República alertou também para o preço muito elevado que se poderá pagar se um entendimento partidário continuar a ser adiado, apontando o período até à discussão do orçamento como indicado para o tempo de diálogo. João, é hora de um entendimento a bem do país, ou vão continuar a prevalecer as políticas internas e cada um a olhar para o seu umbigo? Não, quer dizer, o entendimento, repare, é assim, se nós tivéssemos um cenário de eleições onde houvesse a probabilidade de um dos partidos, dito do arco do governo, alcançar a maioria absoluta e poder impor... Neste momento está complicado, segundo as sondagens. E poder impor a sua estratégia governativa à força, não é? Pela maioria... À força, absoluta, democraticamente, não é? Portanto, sim, pela maioria dos votos, eu penso que o consenso não era necessário, quer dizer, o consenso ia-se fazendo com aqueles que quisessem fazê-lo. Agora, o problema é que, e eu penso que o grande problema neste momento, e vamos falar se calhar ainda em António Costa... eu gostava de lá chegar. Sim, o grande problema neste momento é que todas as diatribes que têm acontecido, quer no PS, quer no PSD, quer no CDS, nos garantem uma pulverização completa do voto que vai fazer com que, quando se quiser constituir um governo, se calhar tem que ser um governo, eu já não digo bipartido, mas se calhar um governo tripartido. E, portanto, o consenso terá que ser uma coisa necessária se nós queremos sobreviver enquanto país e enquanto nação. Mas é uma coisa que é normalíssima no resto dos países que conhecemos, mas para cá seria uma novidade. E esse é o grande problema, é que nós estamos habituados. Atenção, já houve 3. Depois não sei. A Aliança a Aliança Democrática era PSD, CDS e o PPM. Está bem. Pronto. Não interessa. Não, mas Sá Carneiro liderou uma aliança, uma frente, digamos assim, que tinha como principal objetivo exatamente isso. Exato. Dado que nenhum tinha uma maioria, 3 partidos formaram exatamente. E, portanto, mas eu acho que nós estamos destinados a isso. O grande problema, e quando falamos de António Costa voltamos aí, sabe algumas coisas. O grande problema é que eu não vejo, porque na altura da Aliança Democrática havia líderes, cada um destes partidos que o Jana aqui falou, tinha um cabeça de lista que era uma pessoa com credibilidade, uma pessoa que mobilizava, e nós neste momento não temos ninguém com essa capacidade nos partidos. Espera aí, deixa-me só fazer um parêntese. Nós estamos a falar de mitos. O Mário Soares, o Sá Carneiro, o Freitas do Amaral, são antes de mais mitos. O Sá Carneiro foi quase expulso pela janela do PSD. Sim, como é óbvio, sim. Pronto, e depois voltou, etc. Ora bem. E com o seu desaparecimento ficaram cá estes. E pronto, e esse é que é o problema. São parecidos, entre aspas. E portanto, agora a questão é esta. O consenso, eu não vejo outra viabilidade para o país que não seja essa. Agora, a questão é esta.
E este consenso tem que ser por aqueles que assinaram os compromissos internacionais, nomeadamente o Tratado Orçamental, porque vão ter de ser eles a descalçar a bota, porque comprometeram-se com uma coisa para a qual o país não está preparado para cumprir nem nos próximos 10, nem nos próximos 20 anos. E, portanto, terão que ser eles a descalçar a bota daquilo que assinaram e daquilo que nos comprometeram sem sequer nos consultar, não é? Portanto, esse é que é o grande problema do consenso. Jana, é tempo de entendimentos ou vamos começar a pensar nas próximas eleições? Isso já estamos. Aqui há dias perguntaram aos gregos quem é que eles achavam que devia governar o país, estar à frente do país. E 44% dos gregos, portanto a maioria, ou seja, o maior bloco, disse ninguém. Dos que lá estão. Ninguém. Mas é bom que não faça essa pergunta cá. Ora bem, se a Grécia ou Portugal acha que ninguém está em condições, ninguém merece, ninguém é capaz de pegar neste país, não sei, quais são as alternativas que se põem? Certo? Vamos ao contrário. Talvez... Podemos sempre fazer como aos clubes de futebol, mandar vir alguém de fora. Aqui, pá. Talvez mereça a pena dizer que é com os políticos que nós temos cá em Portugal que se tem que fazer, a mudança. Certo? Se não podemos ver isto a Espanha, aos ingleses, aos Estados Unidos, já compararam uma vez o Alasca. Eu não sei muito de geografia, mas acho que o Alasca, apesar de tudo, ainda é maior que Portugal. Ok. Mas é uma coisinha só. Tudo bem. Ora bem, se nós presumimos que devemos ter futuro, devemos continuar relativamente independentes, temos alguma coisa a fazer deste país, o sujeito tem que ser nós os que cá estamos. Epá, e eu já disse uma vez aqui, se de facto os políticos que lá estão são os piores que há em Portugal e todos nós somos os melhores, então se calhar a solução seria nós... Está na hora de avançar. Somos nós a irmos fazer política, mas ninguém quer. Pois. Ora bem, e portanto, se só lá estão aqueles que querem... Epá, João, eu votava em ti. Não. Nem fosse só para vir às entrevistas. Eu acho que nós portanto, é com estes que temos que pedir e exigir aquilo que eles têm a obrigação de dar. Não sei exatamente o quê. Também precisamos de saber que, embora nós não acreditemos nisto, estas pessoas têm perspectivas diferentes. Eu já várias vezes disse aqui, estes homens, quando foram para o governo, tinham uma agenda, tinham um programa. Mas eu, quando digo isto, significa que é o deles. Claro. Não é o do PC, nem o do Bloco de Esquerda, nem o do PS, nem o do Siriza, nem o do Mao Tse Tung, nem nada disso. É o deles, ponto final. E quando lhes entregaram o poder, foi para eles fazerem o programa de quem? A qual se tinha proposto. Não os chegaram lá, não os pusessem lá. Não os empurrassem para lá, certo? Ponto final. E, portanto, em democracia, em última análise, quem defende, quem manda é quem tem o poder dos votos e assim sucessivamente. Claro. E, portanto, nós é que se calhar temos que saber o que é que queremos fazer deste país, apesar de tudo e por enquanto é com aqueles que lá estão que nós temos que fazer alguma coisa, certo? Ora, não podemos pedir, pronto, vamos pegar nos extremos, que o Bloco de Esquerda diga que está de acordo com aquilo que o CDS está a propor e a fazer, e portanto que eles vão os dois de braço dado a São Bento, a Belém, entregar ao Sr. Presidente da República o próximo governo. E o mesmo se passa relativamente aos outros, certo? Agora, o que eu se calhar posso exigir não é que o consenso, é que eles se entendam e negociem e uns cedam aqui para ganhar a lei e outros ganhem a lei para perder aqui e assim sucessivamente. É esse o princípio da negociação. Sim, mas isso em Portugal os partidos políticos não estão muito habituados a fazer, não é? Nós temos o governo a democracia não é perfeita, os políticos não são perfeitos, mas como diria o Churchill mais uma vez, pá, mesmo assim ainda é o melhor do sistema que existe. Portanto, eu não estou a conseguir ver democracia sem partidos. Agora, que seja o monopólio dos partidos, que exista um rolemã de tal forma dos partidos que depois não encontram soluções e isto começa a entrar no pântano e na descrença e no aumento da abstenção e não sei o quê, de facto é uma situação a que estamos a chegar. Porque aqui há também a questão das políticas concretas, e estas políticas concretas são as políticas que são mais ajustadas para a resolução do problema da dívida e para a recuperação económica do país. Então, mas a sua aplicação não levou de facto a que efetivamente aumentasse inclusivamente a percentagem de endividamento, apesar de toda a gente dizer que estamos a ser uns bons alunos. Quer dizer, portanto, isto coloca, digamos assim, aos partidos políticos digamos assim, a necessidade de refletirem se há ou não
alternativas políticas que possam ser apresentadas ao eleitorado e políticas que não sejam idênticas às que têm sido feitas e que negociem no sentido de encontrarem uma ou outra solução que possam oferecer ao eleitorado como uma solução ao país que seja viável e que possa, digamos assim, inverter um bocado este rumo que estamos a ter e que toda a gente está a ver que não há maneira de se inverter. E, portanto, isto é, digamos assim, agora aqui é que podia entrar a palavra esperança. É que os portugueses, vamos lá ver, esta última abstenção com os brancos e nulos, pá, andou na casa dos 3/4. Quer dizer, isto quer dizer, é um cartão vermelho, não é? Quer dizer, aos políticos e aos partidos, e portanto, e nós assim também não vamos a lado nenhum com uma coisa destas, não é? É preciso, de facto, refletir que é preciso encontrar alguma saída, não é? Eu já aqui referi que a proposta de Cavaco Silva, a proposta concreta, digamos assim, é que nós chegamos lá em 2035, ou seja, daqui a 20 e tal, 2035. Mas também já referi aqui que, olhando para a paisagem recente e para a próxima futura, não é possível, pelas contas do próprio Cavaco Silva, lá chegar. Como ele é Presidente da República e não é Primeiro-Ministro, apesar de tudo, as propostas do Primeiro-Ministro têm mais viabilidade. E a proposta do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho diz que, mantendo-se as atuais perspectivas e a solução do país estará em 2159. Certo? Significa que querem que os outros partidos, por exemplo, subscrevam esta proposta? Não sei. Ou seja, eu continuo a achar que parte da solução deste país tem que estar na sociedade civil. A sociedade civil é que tem que exigir, é que tem que dizer, é que tem que discutir estas coisas e não deixar estas questões apenas nas mãos dos partidos, porque se elas são importantes, são importantes para nós e nós é que somos os donos do país, ponto final. Agora, se nós não temos nada a dizer, então eles dizem, ponto final. E dizem aquilo que são capazes, já não digam aquilo que lhes convém, aquilo que são capazes. Pois, mas aí a questão que se coloca é esta, quer dizer, então onde é que se discute isso, onde é que há mais para a sociedade civil discutir se as pessoas que veem a televisão de canal aberto ouvem sempre os mesmos discursos e são perfeitamente formatadas. As pessoas que veem TV por cabo também ouvem sempre as mesmas pessoas, os mesmos comentadores, os mesmos são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Não é por aí. São sempre os mesmos. Mas os que aparecem do lado também aparecem do lado. Estou a falar dos canais abertos, onde há discussão. Se eu, por exemplo, quiser ir ouvir alguém criticar o governo, tenho de ir ouvir a Constança, por exemplo, não é? Ou ouvir a Quadratura do Círculo, mas são em canais fechados, quer dizer, só uma minoria dos portugueses é que tem acesso a eles, quer dizer, isto de formar uma opinião pública, estou de acordo, pá, é preciso de facto que exista uma sociedade civil e uma opinião pública forte para obrigar a mudar. Mas tirando Marcelo Rebelo de Sousa, que tão depressa a critica, como o apoia, como dá palminhas nas costas e pontapés, os outros têm esta particularidade, ou apoiam, não é, ou atacam. E, portanto, o grande problema dos comentadores, quer nos canais públicos, quer nos canais da TV quer não no livro. Não é? Exato. Ou atacam ou defendem. Tirando o Marcelo Rebelo de Sousa, que de facto dá para os dois lados. Não, isso aí, para os três até. Consegue fazer um espetáculo. Ainda dentro do 10 de junho, alguma observação quanto aos condecorados deste ano? Alguém tem alguma coisa a dizer acerca disso? Nem ensinem sopas? Eu também fiz a lista dos condecorados. Salta-lhe a bola. Eu só para responder lá um bocadinho a Cláudia João Pedro Seu, eu digo assim, eu enquanto estive na FENPROF, nunca votei no Mário Nogueira para secretário-geral. Então, e mais não digo. Eu acho que o João fica mais a descansar. Se viste os pontinhos na consideração. E acho que há manifestações que não têm sentido, quer dizer, como esta, aproveitar aquele dia, normalmente produz um efeito de bumerangue. Ainda por cima uma manifestação de classe. Eu não estou de acordo. Porque se fosse os trabalhadores de várias áreas. Nestas condições e nestes termos. Agora, quem ficou muito ofendido foi o chilique do Presidente da República tenha a ver com isso ou não, aí já não, eu acho que não teve. Não sou médico. Eu acho que foi o que eu acho que não. Acho que as pessoas têm experiência suficiente. Quem ficou mais ofendido ou mais chateado com a manifestação foi mesmo o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, creio eu. Pronto, mas isso aí é o meio castrense tem muita dificuldade em conviver. Era uma parada militar. Exato, tem muita, pronto, mas tem que se habituar que isto é mesmo assim. Não tem nada que se habituar, desculpem lá. Eu acho que estas coisas não têm nada que se habituar. Eu sou claramente, sempre o disse aqui, sou claramente contra isto. No ideal político do senhor, como é que ele se chama? O teu amigo Mário Nogueira. Do Mário Nogueira, é admissível uma coisa destas? Não, o que é para ele é.
O que é no ideal no ideal político dele. do Mário Nogueira é... Não! Se o Mário Nogueira mandasse, tu e eu já estávamos presos. Não. É preciso não esquecer disto. Sim. Não, mas vamos lá. Não, eu também não sou tão radical. A manifestação e o direito ao protesto existe. Agora, Existe. nestas situações é completamente despropositado. Uma coisa é o direito ao protesto, outra coisa é o abandalhamento dos símbolos, das funções, daquilo que dá. O que é que resta depois desta gente toda ter ganho? O que é que resta? Nada. As pessoas Nada. da Guarda também não gostaram muito. Ver a Mas eu- cidade isso eu estou de nessas acordo. parangungas, não foi? Quanto aos condecorados, Jana? Eu encontrei aqui Algum que medos saltou assim à Pá, eu não fui mas condecorado, o problema portanto, não é não digo os nada. que saltam, há aqui alguns. O problema é os que faltam, não é? Mas pronto, ok. Quer dizer, saltam aqui o nome de António Borges, pronto, é evidentemente que há pessoas que estarão de acordo, outros que não estarão de acordo, e depois aqui o Presidente da Câmara da Guarda, só porquê? Porque fez lá aquilo. Então, Quem se é o fosse- Presidente da Câmara da Não Guarda? interessa saber. sei lá quem é, nem sei o nome dele, pá. Eu até sei quem Ah, é. mas eu não sei. Mas Pronto. se fosse em Coalhos, era o Presidente da Junta de Freguesia de Coalhos, Sim. que era condecorado como Exato. Álvaro Amaro, o Presidente da Junta de Quais é o Presidente da Junta do PEG, se faz favor. Ainda bem que não há junta em Coelhos, senão ele ia já reclamar, sim. Pronto, e depois João, há Presidente- aqui Presidente da uma Câmara série da Guarda, de Sr. gente que Álvaro ninguém Amaro. conhece de lado nenhum e acho que merecia a pena haver alguma... Enfim, se estas pessoas valem para o Estado português, seria importante que nos dissessem que elas valem. Também é verdade que não faz mal nenhum em reconhecer, pelo menos às próprias pessoas que tiveram um trabalho relevante, dizer que o Estado, na figura do Comandante Supremo, não é das Forças Armadas, mas das Ordens Honoríficas, acho que é assim que se diz, que há um reconhecimento público, uma afirmação, e as pessoas poderem ter isso no seu currículo. É ótimo, não tenho nada contra, mas eu acho que isto não é suficiente. Há se calhar uma inflação, sei lá, a escola regional, que é a última da lista, ou ter de São Miguel. Acho que não é de São Miguel de Reitor, mas... Não faço Pois, ideia, mas sim. mas é o que então é diz. o quê? E porquê é que esta escola é no meio de Ordem tantas do outras- Mérito, não é? Diz que Sim, é tudo Ordem do bem, Mérito. mas não tenho nada contra isso, nem comento nenhuma dessas ordens porque não faço a mínima ideia. Membro Porque é honorário. que esta escola é condecorada e a de Sardual, e a de Mação, e a de Abrantes, e a de Constância Exatamente, não são, se quer calhar dizer, até merecia. acho que há aqui qualquer coisa que falha. nós aqui O também Presidente desconhecemos os critérios, Furulact, eu nem sei o que é o Furulact. São empresas. João Marques de Amorim, Presidente do Conselho de Administração da Cereales. Mas se é João... Sim, isto são Porque é, empresários. por exemplo, o João Pedro Céu, que é o Pois, rapaz tão exatamente. importante, então esclarecido, Exatamente. não é Era o que... trabalhar, não faço ideia. Não, é que eu com Pronto, esta ok. idade já devia de ser comendador, quer dizer, no mínimo. Comentador já é, estás quase. É só me dar uma letra. Rolando, alguma observação quanto aos Por exemplo, condecorados? Não, pá, eu gostava- Manuel Madeira Grilo, Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito da Guarda. Pronto. E por que não de Santarém? Ou de Calhaus de Baixo? Mas nós temos Assim. um grilo para aqui também, não temos? Nos bombeiros? Ex-Presidente da Junta dos Moriscas. Manuel Não, Grilo. estas coisas das condecorações, pá, é isto que de facto, de alguma maneira também acaba por desvalorizar as cerimónias, quer dizer, de facto, eu nem sequer estive atento a isso. Porquê? Porque Ela é culpada, ela disse aquilo que que toda nós a íamos gente, falar disto. aquilo que toda a gente reparou foi no chilique do Presidente da República, pá, e obviamente no protesto daquelas pessoas que lá estiveram. Quer dizer, e isto é que foram, digamos assim, os factos políticos relevantes que vão ficar na memória das pessoas. O resto dos condecorados, O dia em que o Presidente desmaiou. isto não se devia banalizar, também estou de acordo contigo, não se devia banalizar tanto isto, quer dizer, devia haver aqui alguma coisa onde fosse mais claro o mérito das pessoas que são agraciadas e se calhar até, digamos assim, uma justiça mais abrangente em termos de Mas se calhar setores de até tem atividade, mérito, os não é? criadores, Nós é que não conhecemos então não há os aqui critérios. professores, não há aqui, digamos assim, não há aqui arquitetos, não há aqui gente, digamos assim, que se destacou até tanto internacionalmente e não sei o quê, esta gente... Está bem, mas nós também podemos estar ganha aqui prémios internacionais, podemos estar não sei aqui quê, em a Portugal. cometer uma grande injustiça As pessoas e podem estas ter pessoas mérito, podem não é? ter, e se calhar Mas não têm... é. Não, ninguém Pois. disse que eles não Mas têm. Pronto, exato, não. isso que Mas deixa-me têm- só dar um exemplo concreto. A Antena Livre faz o seu papel ao nível desta região, agraciando também todos os anos algumas pessoas. Exatamente. E repara o que fez este ano, como tem feito nos outros. Na rádio, vai mostrando as pessoas,
portanto, em termos sonoros, as razões e depois publica no Jornal da Branca. Exato. Há aqui uma chamada de atenção, quer no momento do agraciamento, quando as pessoas sobem ao palco, é-lhes explicadas porque é que aquelas pessoas são agraciadas, porque é que aquelas pessoas merecem ser reconhecidas. Qual o trabalho que fizeram. Nem toda a exatamente. gente estará de acordo com este ou aquele prémio, mas isso é natural. Mas há um trabalho sobre. Exato, e depois no exato. jornal é publicado o texto que não sei quem, não sei quantos. Aqui há um rapaz, uma rapariga que recebe. Tudo bem? João, falta-te ouvir a ti acerca dos condecorados. Tens alguma coisa a dizer? Pouco Tenho. mais tenho a dizer. Por acaso, eu Vai-se queixar, passei-lhe não foi? aqui os olhos por isto e eu pensava que António Vitorino já não precisava de mais comendas, não é? Porque, aliás, não precisava porque o trabalho, a vida dele fala por si, quer dizer, acho que... Mas pronto, também foi ele um dos comendadores, não é? Então, e não merecia também ser agraciado com uma ordenzinha? Não sei se calhar merecia, não é? Aliás, todos eles, por este motivo ou por aquele, mereciam. Só que o problema é que todos os anos, pelo dia de Portugal... Isso é a tradição, João. tem de se manter exatamente, alguma e depois coisa, não isto é às pasadas, não é? É às pasadas. E infelizmente... Que é bom sinal, algum dia está de calhar a ti, homem. Não é às pasadas, é às paletes. Às pá. paletes, pronto. Às paletes. Meus senhores, vamos então agora para um curto e